Muito bem. Então agora aqui na nossa parte 2 da aula, né? Agora que a gente já conhece sobre os modos de comunicação, né? Comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Tem um outro conceito também que é em relação ao sentido do fluxo de dados, tá certo? A gente pode classificar também a comunicação se o sentido ele é unidirecional ou ele é bidirecional, tá certo? A primeira classificação que a gente dá, né, são três possíveis: simplex, half duplex e full duplex. A simplex seria a primeira, que seria aquelas comunicações seriais que ocorrem apenas um sentido, ok? Então a gente tem de um dispositivo emissor, que é geralmente chamado de TX, para um dispositivo receptor, que é geralmente chamado de RX, tá certo? Um exemplo seria então, aqui está ilustrado, né, como é que seria essa comunicação, só de um terminal para o outro. Seria então a saída VGA do nosso computador, que ela manda informação para o monitor. Ela apenas manda informação, né, o monitor apenas recebe, o monitor não manda informação de volta. Então essa aqui é um tipo de comunicação, apesar de não ser bem uma comunicação, né? É um exemplo de comunicação simplex, que ocorre apenas em um sentido, ok? O segundo seria o half duplex, tá? No half duplex, a transmissão ela pode ocorrer nos dois sentidos. Então, tanto o terminal A pode enviar mensagem para o terminal B, quanto o contrário, porém alternadamente. Eles não podem enviar de maneira simultânea, porque iria ocorrer, no caso aqui, uma colisão, tá certo? Um exemplo é o sistema de comunicação via rádio, né? Aqueles rádios transmissores, ou os famosos walkie-talkies, não sei se é da época de vocês, esse brinquedo aqui, que só um pode falar, né? Se duas pessoas apertarem lá para falar ao mesmo tempo, dá interferência na rede, que é exatamente como se fosse uma colisão. Por último, a gente tem a comunicação full duplex, né? Que é a comunicação que ocorre nos dois sentidos. Então, tanto o terminal A pode enviar informação para o terminal B, quanto o contrário, e isso pode acontecer de maneira simultânea, como é o caso, por exemplo, do sistema de comunicação telefônica, né? Quando você pega o seu celular aqui para fazer uma chamada, os dois podem conversar e ouvir ao mesmo tempo, ok? Uma outra forma de implementar um canal full duplex é com dois canais half duplex, né? Se você pegar dois canais que podem envia, aliás, dois canais simplex, desculpe, né? Um só envia, o outro só recebe. Então, com dois canais simplex, você forma um canal full duplex. Um é só para enviar, o outro é só para receber. Que é o que acontece muitas vezes na rede Ethernet. Você tem um canal que é só para enviar, né? Um par de cabos, e outro par de cabos que é só para receber. Então, a comunicação se torna full duplex. Ótimo. Uma outra coisa aqui que também classifica as redes, né, uma outra característica das redes, é em relação à referência para a gente enviar os sinais, tá certo? Então, qual que vai ser a referência elétrica? A mais comum da gente pensar, né, eu vou enviar com referência ao terra, né? A gente manda um sinal lá, eu estou medindo esse sinal em relação ao terra do meu sistema. Esse tipo de transmissão é chamada de desbalanceada, tá? Quando o sinal ele tem eu quero transmitir, por exemplo, esse sinal aqui, ó, né, essa senoide, então eu vou mandar referenciado ao terra. Ou até a terra aqui é a minha fonte e envio o sinal. No caso de uma transmissão full duplex, a gente vai precisar só de 3 fios, né? É um fio para o terra é comum ao sistema, um fio para receber e um fio para transmitir, ok? Só que nesse caso ocorre o seguinte, né? Como a gente está referenciado ao terra, se ocorrer um ruído nessa rede, o que vai acontecer? Esse ruído ele vai aparecer no sinal, né? Lembrando que o ruído ele gera uma interferência, né, elétrica no meu sinal, ou interferência eletromagnética no meu canal de comunicação. Então esse ruído ele vai atrapalhar. Por quê? Porque o ruído ele é absorvido para o terra, né? Mas não é absorvido aqui pelo meu sinal, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou ter lá na ponta é o meu sinal mais a tensão, né? Vamos chamar assim, vai ser como se fosse uma soma do sinal de ruído, ou do ruído aqui, ok? Então, o sinal chega lá
bastante ruidoso e esse sistema aqui ele tem baixa imunidade ao ruído. Uma outra possibilidade, então, seria a transmissão balanceada. Balanceada por quê? Porque vão dois cabos agora, não tem mais o terra como referência, tá? Pelo menos para referência do sinal aqui. O que é a referência, então? Nos dois cabos eu vou mandar senoide, ok? Só que em um eu vou mandar senoide como ela realmente é, e no outro eu vou mandar o sinal inverso dessa senoide. Então repare aqui, ó, que esse sinal de cima é o inverso desse. Então eu vou mandar dois cabos. O que acontece nesse caso? Nesse caso, se eu tiver um ruído, o ruído vai afetar os dois cabos simultaneamente, né? Porque eu não tenho mais o terra como referência. Então, aconteceu o ruído no sinal de cima e no sinal de baixo. Só que lá na ponta, o sinal que eu recebo é a diferença, né, entre o sinal mais V e o sinal menos V. Então, aqui é uma transmissão diferencial, tá certo? Esse componente aqui, ó, é um amplificador diferencial. Então, ele vai pegar o sinal de cima menos o sinal de baixo. Repare que como o ruído ele foi aplicado simultaneamente em ambos os sinais, quando eu faço a diferença, né, esse pico aqui menos esse pico aqui, vamos dar um valor numérico para ficar fácil. De conta que esse pico aqui chegou a 10 volts. E aqui também, lógico, chegou a 10 volts. Então, 10 menos 10 vai dar 0. Então, basicamente, ele consegue cancelar esse ruído, né? E o sinal, como ele estava sendo transmitido aqui de maneira inversa, né? Quando eu fizer a diferença aqui dele, o que vai dar? Vai dar exatamente o valor de saída aqui do sinal original. Então, aqui, por exemplo, no início, ó, vamos considerar que isso aqui é 0, né? 0 menos 0 vai dar 0. Esse sinal aqui, vamos falar que é 10 volts para ficar fácil. 10 volts menos 10 volts, aqui é o contrário, né? Está negativo. Então, aqui daria 20 volts, ok? Então, a gente faz a transmissão e na outra ponta a gente tem o sinal dobrado, né? Então, ou eu faço a transmissão de metade da amplitude, ou depois aqui eu divido essa amplitude aqui, já que é um amplificador diferencial, por 2, tá certo? Muito bem. Então, nesse caso, a gente tem essa capacidade de ter uma alta imunidade ao ruído, né? Porque quando eu faço a diferença aqui dos dois sinais, é uma forma da gente eliminar esse ruído, filtrar esse ruído de uma maneira diferencial, ok? Muito bem. Como são muitas informações, vamos fazer um pequeno exercício aqui agora para a gente reter o máximo possível, né? Então agora façam os seguintes exercícios. Primeiro, cite pelo menos 3 vantagens e desvantagens do uso de redes de comunicação, né, em relação ao sistema tradicional via I/O. Então, qual que é a vantagem de eu utilizar um único cabo no meu sistema industrial, né, em relação ao sistema tradicional que eu envio um par de cabos para cada componente? Explique o que é a comunicação serial, o que é a comunicação paralela. E por último, a gente vai fazer o seguinte exercício. Na transmissão assíncrona aqui abaixo, mostrada, o transmissor, que é esse equipamento, estava configurado para um baud rate de 19.200, né? Ou 19,2 kbps. O K que é de 1000, né? Só que o receptor estava configurado para 9.600 bits por segundo, ou que é equivalente a 9,6 kbps. Eu quero saber qual que é a sequência de bits que será lida pelo receptor, sendo que o transmissor ele transmitiu isso aqui, ok? Dê um pause agora no vídeo, faça os exercícios, que em seguida eu já vou fazer a correção, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Citar pelo menos 3 vantagens ou desvantagens das redes de comunicação em relação ao sistema tradicional. Primeiro, né? O sistema com rede de comunicação ele é mais barato, porque a gente gasta menos cabos, né? Ao invés de você mandar um par de cabos para cada equipamento, você passa um único cabo para o sistema inteiro e interliga nos equipamentos. Segundo, é mais fácil instalar, né? Imagina você instalar, por exemplo, 30 equipamentos. Você vai ter que mandar 30 pares de cabo, um para cada um. No sistema de rede, você passa uma única rede interligando todo mundo.
Terceira característica é uma desvantagem da rede, né? No caso, se você partir a rede em um único ponto, você vai perder basicamente a rede inteira, na maioria das vezes. No caso, você partir um par de cabos lá do sistema tradicional, você perdeu só aquele equipamento. Todos os outros continuam funcionando. Poderia citar várias outras aqui. Uma quarta característica, por exemplo. A rede industrial é mais fácil de expandir, né? Porque já que você tem a rede terminando lá em algum ponto, se você precisar adicionar mais um equipamento, é só você aumentar o comprimento de cabo até aquele equipamento, ou tirar da própria rede, né? Se fosse feito isso num sistema tradicional, que a gente chama VIO, o que teria que acontecer? Você ia ter que passar um cabo desde o CLP até o equipamento, tá certo? Então, essas seriam as características. Comunicação serial. O que seria comunicação serial? A gente usa um único canal de comunicação, um único fio, e vai mandando os bits um de cada vez, naquele mesmo canal ali, tá certo? Comunicação paralela, a gente vai utilizar uma quantidade maior, geralmente os 8, para cada bit você tem um cabo, né, de comunicação, e eu mando os bits simultaneamente, um em cada canal, tá? Então essa que é a diferença entre comunicação serial e paralela. Agora esse exercício 3 aqui, eu vou fazer a explicação dele utilizando essa figura aqui. Então vamos lá, né? Eu tinha o meu canal de transmissão, ele está configurado aqui para 19.200, né? Ou 19,2 kbps. Só que o meu canal de leitura, ele está configurado para 9.600 kbps. Então, o que vai ler? Repare que esse canal aqui, né, bits por segundo, é uma unidade de frequência, né? Quantos bits por segundo você está lendo. Então, a gente sabe que período é o inverso da frequência, aqui a gente tem esse período. Se a frequência de leitura agora, né, que eu estou enviando é 19.200, se eu estou recebendo a 9.600, que a frequência é a metade, significa que o meu período de leitura ele vai dobrar. Então, enquanto o canal de transmissão está enviando 2 bits, eu vou estar lendo apenas 1. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui a minha seleção. Então, o start bit ele vai conseguir ler, né? Porque, olha só, estava o canal em idle, quando fizer a transição para 0, ele vai começar a ler. Só que, ao invés dele ler nessa frequência aqui, né, ou nesse período, ele vai aumentar o período, porque a frequência é menor. Então, a cada 2 bits ele lê 1. Então, a comunicação aqui, né, os bits de dados, ó, ele vai ler somente o bit 1, ele vai considerar que é o 0, tá certo? Depois, né, leu esse bit aqui, ele vai ler esse bit aqui, ó, nessa posição, ok? Leu esse bit aqui, ele vai ler esse bit aqui, nessa posição. Leu o último bit aqui, né, da transmissão, ele vai ler esse aqui. Só que está faltando mais 4 ainda, olha só. Eu enviei 8 bits e li só 4. Então ele vai continuar lendo isso aqui nessa mesma taxa, né? O que aqui seria já o bit de idle, né? Ele vai estar entendendo que ainda são bits de dados, olha só. Ok? Depois que ele lê os 8 bits, aí sim ele vai ler o stop bit, porque o stop bit nada mais é do que o bit 1. Então, o stop bit vai vir aqui depois. Mais ou menos aqui, ó. Certo? Aí ele vai parar de ler. Então, olha só, eu enviei os bits 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Na hora de ler, o que eu vou ler aqui? Ele leu aqui, ó. Isso aqui era o start bit, então não conta, né? Aqui leu 1, tá certo? Vamos colocar aqui 1. Depois leu 0, ok? Então aqui o valor foi 0. Depois leu 0 de novo. Mais uma vez ele leu 0. E aqui agora na sequência ele vai ler apenas 1. Então aqui, ó, leu 1, 1, 1 e 1. Repare que ele ainda consegue ler alguma coisa, né? No caso aqui em hexadecimal, né? Seria o quê? Aqui seria 1, 2, 4, ele leu 8 e aqui seria F, né? Então, eu transmiti 5, 3 em hexa e ele leu 8F, tá certo? Completamente diferente, né? É o que eu falei. Quando a gente coloca a configuração de baud rate lá no serial monitor do Arduino,
É basicamente isso aqui que acontece. Eu estou enviando uma taxa diferente do que eu estou recebendo. Eu vou ler alguma coisa, mas não é o correto, tá certo? Não é o que eu realmente deveria ler, ok? Muito bem, então voltando aqui para a nossa transmissão agora, eu vou pausar esse vídeo aqui, tá? A gente continua na parte 3, continuando ainda falando sobre essa introdução a redes de comunicação industrial.